Pode diminuir também o número de internações? Isso é relativo. De pessoas que acabam piorando um problema de saúde por falta de tratamento, a acupuntura, principalmente problemas de dores, né? As pessoas procuram muito a acupuntura com dores. Sim, Existe sim. essa possibilidade? Complementando o que o Dr. Sorraco já expôs, a acupuntura ela tem uma forma integrada, né, de atendimento, não só em cima do que o paciente traz como sintoma, mas a gente pode usar essa prática não como uma simples técnica, mas aproveitando todo o saber de um sistema médico milenar, tradicional, muito rico, que visa estimular os mecanismos de defesa de uma maneira bastante ampla, né, as capacidades de adaptação fisiológica, a imunidade, o equilíbrio físico, psico, mental, com reflexo no social. Então a abordagem ela é muito ampla e isso traz um fortalecimento do indivíduo. Isso precisa ser compreendido. A gente precisa valorizar a acupuntura no sentido da compreensão da sua ampla abrangência, da sua eficiência, não só como tratamento de uma dor, um determinado sintoma, mas do paciente ser escutado, a nossa forma a nossa abordagem como acupunturista, e assim o nosso pessoal é treinado. A gente tem um nível bom de acupuntura no Brasil, o que nos falta é uma lei favorável, né, uma lei que possa ampliar a nossa atuação. Mas é uma boa formação e esse profissional ele é treinado a receber o paciente de uma maneira muito cuidadosa, onde toda queixa é valorizada, né? Toda queixa relacionada à adaptação ao clima, relacionada à sua convivência, à impossibilidade de interagir com as outras pessoas, o sofrimento emocional, tudo isso é valorizado e a gente pode, a partir daí, traçar um padrão sindrômico, que é um tipo de desequilíbrio que o indivíduo apresenta, valorizando sim a queixa principal dele, mas sem perder o foco no todo. E a partir daí fazer uma seleção de pontos que possa ajudar ele a restabelecer o seu centro, fortalecer não só os seus mecanismos de defesa, mas também melhorar a sua concentração. E é claro que a longo prazo isso vai refletir num ser humano mais consciente, com maior autocontato e autocuidado, o que é principal, né, quando a gente pensa em saúde de um ponto de vista mais amplo. Agora, quando a pessoa procura esse tratamento na rede pública, ele passa por um médico, é feita uma avaliação e o tratamento é feito com o acupunturista em conjunto com o médico? Existe esse tratamento paralelo? Como funciona? A avaliação clínica ela é necessária e depois o paciente se submete a uma avaliação específica com o acupunturista para a prescrição do tratamento. Enfim, as duas partes funcionam de forma harmoniosa, não é? Seja o diagnóstico clínico nosológico, seja a avaliação energética do paciente, elas se complementam. Tudo feito em conjunto. Só complementando, a gente está subordinado à rotina da unidade de saúde. Então, esse paciente ele vai passar por alguma avaliação e o que para nós é excelente, se ele chega ao serviço de acupuntura documentado, de posse de um exame que nos dá mais segurança e precisão na atuação com a acupuntura, isso para a gente é segurança e melhora ainda mais a eficácia. Não é divergente a abordagem, ela pode ser totalmente complementar. Bom, eu vou pedir só um minutinho para vocês que a gente vai para um intervalo. Saúde Holística volta em um minutinho, fique com a gente. Falando hoje sobre o atendimento de acupuntura na rede pública de saúde. Bom, nós falamos no bloco anterior dessa possibilidade de interação entre o profissional de acupuntura e o médico das unidades de saúde. Qual é a importância desses dois profissionais trabalharem em conjunto realmente pela saúde do paciente? Porque se
um profissional não aceitar o trabalho do outro, eu acho que isso pode complicar um pouco, né? Sim, claro. A atuação ela deve ser multidisciplinar, especialmente quando existe doença, né? Quando existe uma afecção do nível físico, uma clínica importante, o acompanhamento do especialista, do médico, ele é extremamente importante. A nossa atuação aí, como em casos graves, né, doenças coronarianas, doença pulmonar obstrutiva crônica, diarreia em crianças, como o próprio documento da Organização Mundial de Saúde expõe. A atuação da acupuntura, nesse caso, ela é complementar. E, em alguns casos, a atuação do acupunturista ela pode se tornar mais importante. Cada caso deve ser avaliado, mas sempre a avaliação clínica ela vai ser importante. Agora, em pacientes com doenças graves, de que forma a acupuntura trabalha? É tratando o que causou aquela doença ou para minimizar o desconforto do paciente? Bem, a Organização Mundial de Saúde elaborou uma lista de doenças tratáveis pela acupuntura. Seguindo esse princípio, a gente observa que as doenças de base lesional, doenças infecciosas, elas não têm indicação a priori da acupuntura. A acupuntura seria uma terapia adjuvante para realmente minimizar os sintomas e todo um processo de sofrimento do paciente. Entretanto, o sistema médico oriental é um sistema altamente preventivo. Nós teríamos que focar na prevenção e não apenas no tratamento de enfermidades. Eu imagino que o sistema médico oriental, o sistema de saúde oriental, ele não é bem compreendido no Ocidente, porque todo o nosso foco é na doença. Então, o doente precisa adoecer para ter um tratamento. Não é? Hoje, mais do que outrora, existe um cuidado com a saúde, com a prevenção, com a atividade física, com isso, com a alimentação. Entretanto, ainda nós temos essa visão hospitalocêntrica da saúde, que parece um paradoxo. Não é? Mas essa visão hospitalocêntrica é muitas vezes equivocada, porque a gente tem que observar que esses métodos de saúde, como a acupuntura, a fitoterapia, até a própria homeopatia, as práticas físicas energéticas e tantas outras práticas, elas têm um foco na prevenção. Agora, as doenças de base lesional e não de base funcional, elas, digamos, elas teriam indicação para acupuntura, sim, mas como uma terapia adjuvante, não como terapia de primeira escolha. Não é? Ninguém com infecção vai procurar tratamento com acupuntura, a priori não vai. Precisa passar por um médico, fazer um diagnóstico, prescrição de antibiótico terapia é a base, não é infecção, e a partir daí a acupuntura poderia atuar de forma complementar. Essa é a regra.